Você consegue se imaginar num mundo sem dinheiro físico? Eu não sei você, mas pelo menos eu consigo. E o Banco Central também, porque ele está estudando para criar o real digital. Então nesse vídeo eu vou falar o que ele é, qual que é a relação dele com o Bitcoin, as suas vantagens e desvantagens, onde vivem, o que comem, aqui no Finanças em Ação. Você já deve ter percebido que a cada ano que passa a gente usa menos dinheiro físico. A gente faz muita transação digital, principalmente agora com o Pix. E essa é uma tendência mundial, segundo diversas pesquisas feitas no mundo inteiro. Num futuro não muito distante, o dinheiro vai ser 100% digital. E tem diversos bancos centrais que já acreditam nisso. Estão criando a sua própria CBDC, que significa Moeda Digital de Banco Central. Aqui no Brasil, o Banco Central também começou a se mexer. Aliás, a gente já usa uma parte de sua engenharia. É ele mesmo, o Pix. Em outros países já tem até moedas digitais em testes. Por exemplo, na China, onde na verdade eles nem passaram muito pela fase do cartão de crédito. Eles já foram direto para a fase do celular, para pagar com a tecnologia NFC, que você chega perto da maquininha e já faz o pagamento. E isso parece até ser uma coisa simples, mas tem alguns desdobramentos muito importantes. A gente tem tantas vantagens, quanto também muitas desvantagens preocupantes. E antes de eu te explicar quais são suas vantagens e desvantagens, eu vou te mostrar outras coisas para você entender, para que tudo faça sentido para você no final do vídeo. Então o objetivo dessas moedas digitais feitas por bancos centrais é manter o poder dos bancos centrais com relação à moeda. E esse poder está muito ameaçado por conta do Bitcoin. E se por um acaso você ainda não conhece, não sabe o que é um Bitcoin, agora você vai ter a chance de conhecer de uma forma bem fácil. O Bitcoin, ele nada mais é do que uma moeda digital que possui duas características principais. A primeira é ele ser descentralizado, ou seja, não existe nenhum dono dele, como no caso das moedas físicas, que por exemplo o Banco Central é dono. Ele pode mandar imprimir mais dinheiro, ou então ele pode estimular ou desestimular através da taxa de juros. Então nesse caso do Bitcoin não existe nenhuma regulação em cima dele, então ele é livre. A segunda característica importante é que ele é quase irrastreável, ou seja, é muito difícil dos governos conseguirem rastrear quem que está fazendo o pagamento, o que está sendo comprado, e isso graças à tecnologia chamada blockchain. Essa tecnologia ela permite o envio e recebimento de informações por pedaços de códigos online. E eu vou explicar melhor, você vai entender. Isso dificulta muito as pessoas invadirem essas informações, porque para eles desvendarem tudo isso, eles precisam entender o código de todo o bloco inteiro. Então é mais ou menos como um quebra-cabeça. Só que nesse caso do quebra-cabeça, a gente está vendo as peças ali. As peças estão desmontadas, mas a gente consegue ver ali pela imagem qual que encaixa em qual. Agora no caso do blockchain, é como se fosse um quebra-cabeça também. Só que a diferença é que não tem nada visual. Esses códigos são muito difíceis de desvendar e por isso fica muito difícil de uma pessoa de fora conseguir todas essas informações. O FBI até conseguiu pegar algumas pessoas por alguns rastros, mas é uma coisa muito difícil de se fazer. E isso é muito terrível para o Banco Central e para o governo em geral. Porque como é que ele vai tributar você se ele não tem acesso a quantos bitcoins você tem ou o que você está comprando? Então vamos dizer que o Bitcoin é o terror dos bancos centrais. Só que também não quero que vocês se enganem. O Bitcoin está muito mais para um ativo, ou seja, para um investimento, do que para uma moeda. Aliás, para ela ser uma moeda, na concepção tradicional, ele tem que ter três funções básicas. A primeira é a reserva de valor, ou seja, ele preserva o seu poder de compra, apesar que a nossa moeda física ela não preserva tanto o poder de compra, que é corrido pela inflação. Mas ainda assim, mesmo depois de décadas, séculos, nos casos de alguns países, você ainda consegue utilizar o seu dinheiro físico para comprar os produtos. Então ela é sim uma reserva de valor. A segunda característica é ela ser uma unidade de conta. É muito fácil a gente contar o dinheiro e dar o dinheiro para alguém. Imagina na época do escambo, que as pessoas trocavam mercadorias. Então eu vou trocar aqui a minha ovelha por 10 machados seus. É muito difícil de a gente contabilizar tudo isso, não é mesmo? Então ele tem que ser muito fácil para a gente fazer conta. E por isso que a moeda é também uma unidade de conta. E a terceira característica, que para mim é o principal e que o Bitcoin não tem,
é ser um meio de troca universalmente aceito. A gente até tem algumas empresas que estão começando a aceitar Bitcoin, mas ele não é universalmente aceito. Não são todas as lojas que aceitam ele como uma moeda de fato. Então por isso que ele pode ser visto muito mais como um investimento do que como uma moeda em si. E agora que você já está por dentro de todas essas informações, eu vou te explicar coisas um pouco mais complexas. No caso do real digital, o Banco Central também vai utilizar a tecnologia blockchain. Só que a diferença é que ele não vai ser descentralizado. Então ele vai ser basicamente como a nossa moeda física normal, só que digital. E outra coisa importante a se comentar é que a gente não vai ver uma troca geral das moedas físicas por moedas digitais. Ele vai ter uma troca gradual. Até mesmo porque no Brasil a gente tem uma população desbancarizada muito grande, que chega a 34 milhões de pessoas. E isso pode ser um grande problema para a pessoa que vive num estado muito longe, que muitas vezes não tem acesso nem a um celular. Então agora vamos para as vantagens e desvantagens do real digital. A primeira vantagem é que o Banco Central vai ter uma diminuição de custo muito grande para produzir dinheiro. Ou até mesmo, no caso da moeda física, a gente tem que trocar de tempos em tempos. Então o Banco Central vai reduzir muito isso. E além disso, hoje em dia tem muito aquelas empresas que fazem transporte de valores. Então tem uma empresa que ele precisa levar um certo dinheiro para o banco. Então ele paga essas empresas de transporte para levar aquele montante grande de dinheiro até o banco. Então isso não será mais necessário com o real digital. A segunda vantagem é a facilidade de transação. Isso daqui eu não preciso nem de exemplo para mostrar para você que é muito mais fácil você fazer uma transferência pelo próprio celular. A terceira vantagem, que a gente pode ver muitos outros países falando, mas que o Brasil vai frear um pouco, é o objetivo de ter uma menor taxa para a população em geral ou para empresas tomarem empréstimos ou até mesmo fazer pagamento. Então eles estão querendo diminuir os intermediários. Porque nesse caso do real digital, você vai ter uma conta direto no Banco Central. Então para que você vai precisar de uma maquininha se você pode transferir de conta para conta? Até mesmo os bancos tradicionais, eles podem ser eliminados nessa intermediação. Só que o Banco Central estuda nesse sentido maneiras de não tirar os bancos como intermediários, porque isso poderia criar um desemprego em massa no nosso país. Quando a gente fala das desvantagens, a primeira é a possibilidade de você perder o seu token. O token é como se fosse uma chave para você conseguir entrar na sua conta digital. No caso do Bitcoin, existem várias pessoas espalhadas pelo mundo inteiro que perderam o seu token e consequentemente, perderam dezenas de milhares de dólares. A segunda desvantagem é o controle total do Banco Central, porque ele vai saber exatamente o quanto você gasta, no que você gasta. E na possibilidade de entrar um governo autoritário, pode haver alguma censura se por um acaso você não pensar como esse governo pensa. Então é muito mais fácil de eles conseguirem fazer esse tipo de censura. E isso é um problema muito grande, que é o mais relatado pelas pessoas que têm medo dessas moedas digitais. Eu sei que isso é um retrato um pouco apocalíptico, mas é uma coisa que pode acontecer. Do outro lado, Daniel Kahneman mostra em um de seus livros que o ser humano ele tende a dar mais atenção aos eventos negativos. E como eu gosto de dizer, como eu gosto de brincar, são os cavaleiros do apocalipse. Sempre tem gente falando que o mundo vai acabar por um determinado motivo. De qualquer maneira, ainda tem muitas perguntas a serem respondidas. Até mesmo o Banco Central não tem resposta para todas elas. Mas eu gostaria de saber de você. O que você acha do real digital e dessas moedas feitas pelos bancos centrais? Você acha que tem mais vantagem ou desvantagem? Deixa aqui no comentário que eu quero saber o que vocês acham sobre o assunto. E também, se você tiver qualquer dúvida sobre isso, deixa aqui também no comentário. É isso, pessoal. Se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, dá um like aqui da Riqueza e considere se inscrever nas nossas redes sociais. Grande abraço e até a próxima.